as coisas velhas já se passaram, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Esse negócio de eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim, é conversa para boi dormir. Quem teve um encontro genuíno e real com Jesus, vai ter o seu temperamento transformado pelo poder do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Geralmente o irado perde a cabeça e depois se arrepende de sua precipitação, o que revela que a ira, muitas vezes, quando não trabalhada na nossa vida, revela a ausência do fruto do Espírito de Deus, que é o domínio próprio. Gálatas 5:22. O Novo Testamento, meus irmãos, por exemplo, amplifica a ira, destacando pelos lábios inequívocos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aqui o termo grego é crisis, e o seu equivalente é sentença de condenação. Mateus 5:22. Todo irado será sentenciado e condenado, diga misericórdia. Agora, uma coisa muito importante a se destacar é que a condenação do pecado da ira não é exclusiva do cristianismo. Na verdade, todas as religiões, de alguma forma, trabalham com a ira, vendo-a como um sentimento, uma transgressão temerária. No judaísmo, por exemplo, os rabinos comparam a ira a uma chaleira de água fervente, que ao transbordar torna-se imprevisível, pois, dizem os mestres, não se sabe para onde a água vai e nem quem ela vai queimar. Perceba que a analogia é perfeita. Em contrapartida, no islamismo destaca-se que a nossa melhor parte é a parte que mais demora a se irar. E a nossa pior parte é a que mais demora para superar a ira. A nossa melhor parte é a parte que mais demora para se irar. A nossa pior parte é a que mais demora para superar a ira. Quando nós olhamos para a escritura hebraica, o Tanar, nós encontramos 5 palavras que transmitem no hebraico a ideia de ira. E a primeira palavra, meus irmãos, é harom. Diga comigo, harom. Harom, ou hará, aparece no Antigo Testamento mais de 100 vezes. E o vocábulo traduz a ideia de uma fisionomia transformada, transtornada pela ira. A primeira ocorrência fica evidente no diálogo de Deus com Caim, quando Caim mata o seu irmão Abel. Deus aparece dizendo para Caim: Caim, aonde está o seu irmão? Mas antes, a Bíblia diz em Gênesis 4, 5, 6 o seguinte: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? De acordo com Charles Lebrun, a expressão é uma marca do movimento das
almas, a expressão do rosto, o que torna visíveis os efeitos da paixão. Se você não sabia, fique sabendo, o rosto humano é um mapa das nossas emoções. Quando estamos felizes, por exemplo, os nossos olhos brilham, nossos lábios se curvam em um sorriso e as nossas bochechas se levantam. Quando estamos tristes, nossos olhos parecem cansados, nossos lábios caem e as nossas sobrancelhas se abaixam. Quando estamos com raiva, nossos olhos se estreitam. Sabe aquela irmã que faz olhar para o marido? Faz aí, irmã. Os olhos se estreitam, nossos lábios se apertam, a nossa testa revela se estamos com... Como é que é o nome daquela coisa que o pessoal anda fazendo agora? Botox? Toxina botulínica é o nome científico, não é isso? Irmãos, se você quer saber se a pessoa está com botox, provoca ela. Não há nada que não seja revelado. Ou seja, raiva, lábios se apertam, testa enruga. Quando estamos com medo, nossos olhos se arregalam, nossa boca se abre e a mandíbula cai. Essas expressões faciais, queridos, elas são universais. E todas as culturas as reconhecem como sinais da emoção. Na verdade, estudos têm mostrado que até mesmo pessoas cegas de nascença fazem as mesmas expressões faciais que as pessoas que enxergam quando experimentam emoções. Isso mostra que expressões faciais não são aprendidas, mas sim inatas. Hoje, já existem estudos na psicobiologia e na psicofisiologia com enfoque no rosto humano, denominado de Sistema de Codificação de Ação Social, desenvolvido por Paul Ekman, que surge para confirmar o que a sabedoria sagrada já revela há séculos. E o que a sabedoria sagrada revela há séculos, pastor? Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Harom, ira. Caim, por causa da ira, matou o seu irmão Abel. Irai-vos, mas não pequeis. Segunda palavra hebraica é af. Diga af. Tem um pontinho, dagesh, na letra hebraica. P e fei. Aleph e fei. Sem o ponto, o som no hebraico é de P. Com o ponto é de F. Av. Tem gente que gosta de dizer isso, né? Meu irmão. Esse termo aparece mais de 200 vezes na Bíblia. De acordo com a psicologia semítica, essa forte emoção tem uma ligação direta com narinas. Tanto que a manifestação de ira é expressa mediante expressões como resfolegando ou respirando ameaças. Em certo sentido, isso vai se aproximar daquilo que nós lemos a respeito de Saulo de Tarso em Atos capítulo 9, versículo 1. A Bíblia Sagrada diz que ele respirava ameaça de perseguições contra os discípulos do Senhor. Agora escute, uma coisa muito importante a se destacar é que ao tratarmos da ira, é que a ira ela pode se manifestar enquanto um temperamento inato ou como fruto de uma experiência cultural advinda do meio social onde a pessoa está inserida.
nós realizamos, por exemplo, na Escola de Sabedoria, uma série chamada Temperamentos Transformados. Se não me falha a memória, foi o ano passado ou retrasado, onde nós analisamos o temperamento do apóstolo Paulo como sendo colérico. Por exemplo, quando a gente fala de temperamento na Bíblia, existem 4 personagens que de alguma forma apontam os temperamentos. Moisés, por exemplo, tinha temperamento melancólico. Moisés era melancólico. Avirão era fleumático. Pedro tinha temperamento sanguíneo. E Paulo tinha temperamento colérico. E o que acontece, gente? Ele era perseguidor, respirava ameaças de perseguição, como lemos em Atos 9:1, contra os discípulos do Senhor. No entanto, na sua experiência de conversão, Paulo foi transformado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente fala de temperamentos transformados. Escute o que eu vou dizer. Essa síndrome de Gabriela que muitos utilizam, dizendo: pastor, tem que me aceitar porque eu nasci assim e vou morrer assim. Isso não se sustenta, é inconsistente diante da palavra de Deus, tal argumentação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Esse negócio de eu nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim, é conversa para boi dormir. Quem teve um encontro genuíno e real com Jesus, vai ter o seu temperamento transformado pelo poder do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Agora, as obras da carne, eu nasci assim e vou morrer assim, Gabriela. Nada contra as Gabrielas, tá, irmãos? Diga-se de passagem. Tem alguma Gabriela aqui hoje na igreja? Já quero pedir perdão de púlpito. Perdão é uma coisa que tem que começar por aqui. Nada contra você, tá bom? Então, Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5, 19 e 21 o seguinte: que as obras da carne são atitudes e comportamentos pecaminosos, e se manifestam como adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras. Ira é obra da carne. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e me ajuda a pregar, diga para ela: ira é pecado da carne, irmão. Obra da carne. Ira é obra da carne. Ira, discórdia, gente que gosta de um fight espiritual. Dissensão, está sempre procurando, sabe, uma confusão. Os caçadores da confusão perdida. Deixa eu ver onde é que tem uma confusão para mim me meter, sabe? Pessoa que fica procurando, gente, sarna para se coçar, que nem dizia o meu pai. Sarna para se coçar. Inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos preveni: não herdarão o reino dos céus os que tais coisas praticam. Deixe as obras da carne, viva a nova vida que Deus tem para você, seja cheia do Espírito Santo de Deus, diga amém. Terceira palavra hebraica para ira é remar. No hebraico tem isso, gutural. Remar. É a expressão hebraica empregada no sentido de veneno, rancor. Provérbios 15:2 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira.
Palavra dura suscita. A ira, neste vocábulo hebraico, traduz a ideia de uma comunicação violenta, que tem a sua origem na comunicação infeliz e não inteligente. Tem gente que não sabe se comunicar. É uma tragédia na comunicação. Não sabe se comunicar no WhatsApp, não sabe se comunicar oralmente. O sucesso e o fracasso de um homem estão no poder da língua, no que sai da sua boca, da forma como sai, como você coloca as palavras. CNV é uma metodologia criada, cujo intuito é nos ensinar a manter uma comunicação inteligente. Por isso que é CNV, comunicação não violenta. Às vezes não é o que você diz, irmão, mas é como você diz. Tudo isso vai determinar o lugar em que você vai estar daqui a alguns anos. Comunicação. Você precisa aprender a se comunicar. E todo atrito físico, se você for fazer uma leitura, sempre vai ser precedido por uma violência comunicacional. Eu vou repetir. Todo atrito físico é sempre precedido por uma violência comunicacional. Quem entendeu, diga amém. Por exemplo, Esopo, vou entrar um pouquinho na filosofia, tá, irmãos? Eu gosto. Esopo, para ilustrar o poder da língua, da comunicação, da linguagem, pretendendo oferecer um banquete, solicitou que comprasse o que havia de melhor para oferecer aos seus convidados. E o que havia de melhor eram apenas línguas, que ele mandou preparar com tudo quanto era espécie de molho. Tem gente que não gosta de língua, gente, de boi. Quem gosta de língua bovina aqui, diga amém. Já estou aguçando o paladar dos irmãos.